Olá, seja muito bem-vindo. Hoje recebemos alguém que eu diria que é doutor no verdadeiro sentido da palavra. Doutor é aquele que ensina, é aquele que realmente traz em verdade um conhecimento, mesmo que esse conhecimento não vá ao encontro da narrativa oficial que o sistema apregoa. E é exatamente isso que eu encontrei neste doutor. Alguém que traz a verdade, que tem pensamento crítico e que partilha essa verdade, que realmente procura educar o que é saúde, que é muito mais do que apenas medicar. Então vou apresentá-lo, aqui um bocadinho numa pequena cábula que fiz. Ele é médico, pós-graduado em neurociência, terapeuta sistémico, fundador de um instituto que combina ciência com práticas humanas de cura. Portanto, abraça a parte física, mas também a emocional, a familiar, a ancestral. Alguém que certamente tem desafiado o pensamento crítico de tantos e certamente também tem desafiado paradigmas. Projetos sociais, também vi na sua página, alguém que abraça as crianças com autismo e as suas famílias também, que muitas vezes, eventualmente, ficam esquecidas no meio da sociedade. Portanto, é sem dúvida uma conversa para ir fundo, em verdade, sem obedecer aos dogmas impostos, mas com a coragem de desmistificar este mundo da saúde e da consciência. Espero, com esta conversa, deixar-vos boas sementes e levar-vos a ir para onde já vão e ainda mais, para além fronteiras, não é? Filipe, Dr. Filipe Trofino, seja muito bem-vindo. Obrigada por teres aceito o convite. É uma honra mesmo, diria, e também é uma bênção termos médicos que, não vou dizer que pensam, porque acredito que claro que todos pensam, mas que se permitem trazer o seu pensar, que se permitem questionar, porque também acredito, não é? E esse é o espírito da ciência, nenhuma verdade é absoluta. E ela deve ser reavaliada. Então, que com este episódio os nossos ouvintes e as pessoas que nos estão a ver possam reavaliar tantas supostas verdades. Só abrir um bocadinho a porta, eventualmente, para que no tempo certo toque nelas. E também sei que tenho muito público para o qual já está super desperto e fará todo o sentido. Portanto, que possam partilhar. É verdade. Deixem-me também referir, que eu esqueço-me sempre, subscrevam o canal, acompanhem-me, ativem o sininho, acho que é assim que se diz, para poderem ser notificados dos próximos episódios e, sem dúvida, partilhem, porque é um tema que vale a pena. Então, Filipe, antes de começar também, tenho um presente. Quero te agradecer o convite, primeiramente, e para mim vai ser um prazer falar com o teu público e espero, como você bem disse, eu não sou o dono da verdade, não somos os donos da verdade, mas a gente está aqui para colocar uma pulguinha atrás da orelha de algumas pessoas que queiram olhar para a saúde através de um outro prisma. Verdade. Então, costumo dizer que estamos a serviço e vamos lá, vamos conversar um pouquinho. E obrigada por estares mesmo a serviço, não só do que o sistema quer, mas realmente de um lugar em que tu sentes, caramba, mas... Não é? Enfim, já lá vamos. Então, olha, fico feliz porque já sei que o magnésio super te faz sentido. Ótimo. Escolhi aqui 2 magnésios. Temos o citrato e este com o ácido málico. O citrato, tu sabes melhor do que eu, mas apresentando aqui ao público, é mais para os casos de depressão, ansiedade, sistema nervoso. Portanto, super benéfico. Também a osteoporose, penso que esta parte também é coberta com este, que tem esse componente, o ácido cítrico. E este, o ácido málico, que ajuda mais nas dores articulares, musculares e também a dar um boost de energia. Portanto, super recomendado para atletas. Tu melhor do que eu saberás, espero não dar a pôr nenhuma gafe. Onde é que podem encontrar estes? No site da Nutribio, www.nutribio.pt. Eu ia dizer Thomas Witt, mas este não é da Thomas Witt, este é da New Nordic, portanto é no site da Nutribio que poderão encontrar e, como sempre, tem o desconto, o meu cupão LISA15 para poderem beneficiar de 15% direto. Super recomendo os magnésios, principalmente na minha idade, que já estou na perimenopausa, é bem importante, mas certamente noutras idades também. Agradeço muito.
Como vocês sabem, lá no Brasil nós não temos solos vulcânicos. Ok. E, portanto, o nosso solo é muito pobre em magnésio. Então, é um dos suplementos que eu mais prescrevo. Eu também tomo, né? Tenho lá meus suplementos de magnésio. Mas esse aqui eu não conhecia. Estou louco para provar já. Obrigado. Se eu não tiver em erro, é da Noruega, a New Nordic. Se não for Noruega, peço desculpa, mas é um país nórdico. Portanto, acredito, e são uma marca que tem recebido também boas cotações em termos daquilo que produzem. Portanto, acredito. Em termos de e achei laboratório. bem interessante porque tem uma miligramagem alta. Normalmente não vem uma miligramagem alta assim. Boa, né? boa. Ok. Agradeço. Muito bom. Obrigado. Olha, acertou. Fico mesmo feliz. Vamos Como a deixar tua eles Ana diz, olha, devia receber do campo, certamente. Pois. Muito bom. Então, olha, Filipe, tanto aqui que podemos ir, vamos fluindo, acima de tudo, trazendo em verdade, levantando essa pulguinha, como tu disseste, colocando-a atrás da orelha. Fala-nos um pouco de ti, também começo por aqui. Quem é o Filipe, para quem está lá em casa poder saber o que é que te levou à medicina, mas também tudo o resto, não é? Quem é o Filipe? Olha, o Felipe é uma metamorfose ambulante, como diria a música do Raul Seixas. Eu acho que eu estou sempre em constante transformação, não só em relação aos meus próprios pensamentos, mas inclusive fisicamente. Se você me olhar ali no Instagram, eu já fui de tudo que é jeito. Ok. Cabelo curto, cabelo longo, então às vezes eu enjoo de mim mesmo. E daí eu vou mudando. E eu sou uma pessoa que eu nunca quis ser médico. Uou. E isso, quando eu conto, as pessoas às vezes se surpreendem com isso. Porque lá atrás eu sou filho de pais separados, sou trigêmeos, tenho mais 2 irmãos. Uou. E durante a minha adolescência, assim, eu sempre fui um cara que tinha um desejo de escapismo, de viajar, aquele adolescente meio perturbado das ideias, vamos dizer assim. Tentei ser jogador de futebol durante um tempo e eu digo que essa talvez tenha sido o meu primeiro trauma, não ter conseguido. E depois, quando eu não consegui ser jogador de futebol, eu saí, fui fazer intercâmbio pelo Rotary Club, fui para o México, morei 1 ano no México, voltei, ainda não sabia muito bem o que fazer, então eu gostava muito de ler, falei, vou fazer jornalismo. Daí fiz 2 anos de jornalismo, também não gostei, falei, poxa, o que eu vou fazer da minha vida, né? Nessa época eu lembro que eu conheci uma menina e ela estava no 5º ano de medicina. No 6º ano de medicina, ela já estava no último ano. Família toda de médico. E eu falei, tá aí, vou fazer medicina. Porque comecei a entrar em contato com ela, com a família dela, então estava meio perdido na vida mesmo, vou fazer medicina. Então eu digo que aí começou a minha história na medicina, mas não fui eu quem a procurou. Eu acredito desculpa, não fui eu quem procurou a medicina, foi ela que me encontrou. Certo, a vida sempre nos leva da mesma, não é? No fundo, mostra os sinais. Só que daí sempre fui muito incentivado pela minha mãe a fazer, ela era uma faculdade particular, então custa caro, né? E, fiz os 6 anos, no 2º ano eu quase desisti, porque era um curso bem pesado, bem difícil, mas... Poxa, depois que me formei, comecei a trabalhar na rede pública, eu atendia muito emergências, porque quando a gente se forma, a gente acaba atendendo emergências, né? Nos pronto atendimentos. E foi assim que eu acabei migrando para essa área médica, né? Mas eu nunca, enquanto criança, tinha um sonho de ser médico. Eu fui o primeiro médico da família. E depois, quando eu já, uma vez formado... comecei a atuar como médico, conheci a Carolina, minha esposa, e ampliei cada vez mais o olhar, né? Então, hoje eu também sou terapeuta, tenho uma pós-graduação em neurociências e comportamento, que é uma área que eu gosto muito. Então, eu gosto também de conhecer pessoas, conhecer o contexto por trás da doença, o contexto por trás de cada pessoa, cada comportamento, o porquê uma pessoa faz aquilo que faz. E é isso, estou sempre aberto ao conhecimento, eu não me restringo a caixinhas, vamos dizer assim. Muito bom. E talvez, se calhar, estava eu aqui a pensar, vale o que vale, mas o facto de não teres na tua infância uma paixão quase cega, também te faz e permite que tu vejas fora da caixa, fora dessas caixinhas, não é? Porque
efetivamente a vida levou-te, és médico, hoje em dia amas o que fazes, mas ao mesmo tempo não estás assim com... Condicionado. Exato, condicionado. Possivelmente, talvez também se tenha ajudado. Enfim, a verdade é que és um médico, como tu disseste, e agarrando agora na tua última expressão, que não está fechado em caixinhas. Como é que é, hoje em dia, e abraças esses projetos, por exemplo, com crianças de autismo, como é que é estares hoje em dia nessa posição? Portanto, um médico que vê fora da caixa e um médico que também se permite ir até onde sente que deve ir. Olha, eu não vou dizer que é um caminho extremamente leve e fácil, porque a gente, quando opta em seguir esse tipo de medicina, a gente está indo na contramão daquilo que é a medicina tradicional e convencional. Só que as pessoas me veem assim, na contramão, mas eu não me sinto na contramão, entendeu? Porque eu sempre digo que eu honro a medicina tradicional, a medicina convencional, porque eu vim dela. Só que eu não me sinto restrito a ela. Então, eu honro essa medicina, mas num determinado momento, ela deixou de fazer tanto sentido para mim. É claro que a medicina convencional ela é extremamente importante, principalmente para tratar doenças agudas. Então, eu sempre brinco, né? Se o teu pai, por exemplo, estiver tendo um infarto, eu não vou dar magnésio para ele. Claro. Eu não vou dar um chá de camomila para ele. Ele vai precisar de uma intervenção medicamentosa, mais incisiva. Exato. Né? E isso vai salvar a vida rápida. dele, provavelmente. Exato. Né? Então, eu não sou contra a medicina convencional, que fique bem claro. Mas eu também não sou restrito apenas a ela. Eu entendo que tem muita coisa que a gente pode fazer para evitar com que esse infarto chegue. Entende? E são coisas extremamente óbvias em muitos casos. Até Só que a gente deixou de questionar. Verdade. E isso é um maravilhoso, não é ser contra nada, no fundo é integrar o bom de várias frentes, vou dizer assim, e ao mesmo tempo, como tu disseste, atuar mais ainda na prevenção, Exato. mais ainda na consciência, que tu também fazes com a tua Ana. Ou seja, esse é que é o verdadeiro sentido para ti da saúde e da medicina? É isso que a gente chama de medicina integrativa, né? Porque a gente integra a medicina convencional, medicamentosa, que, como eu disse, é importante, mas também busca atuar antes de que a doença apareça. Então, eu não vou esperar uma doença aparecer para depois tratá-la, sendo que existem inúmeras ferramentas que eu posso ter aqui para que a doença talvez nem chegue. Então, como é que eu vou abrir mão disso? O que é que tu dirias, vou ver se consigo colocar esta questão, o que é que te fez olhar para fora da caixa da medicina convencional, portanto honrá-la, usá-la a bom sentido sempre que é necessário e que é importante, como tu disseste, por exemplo, esse caso, mas ao mesmo tempo, o que é que te fez olhar para fora e perceber a necessidade de integrar outras valências, vou trazer assim? Foi uma necessidade prática, realmente, porque, como eu disse, eu fui trabalhar no pronto atendimento. Então, vou dar um exemplo. Chegava uma paciente para mim com infecção urinária. Eu fui ensinado a dar antibiótico para essa paciente. A depender do grau da infecção, eu usava durante 7 dias ou 15 dias e depois retornava aparentemente tratado, certo? Certo. Só que daí essa mesma paciente retornava depois de um tempo com o mesmo problema. E é um tema mesmo comum, infecções urinárias. Muito comum. A gente poderia levar aqui o tema para outros tipos de infecções também que acontecem, infecções respiratórias, né, sinusite, amidalites e tal. Mas, enfim, essa paciente retornava depois com o mesmo sintoma, com o mesmo problema. E eu comecei a questionar, mas, poxa, peraí, epa, né, como dizem os portugueses, epa, alguma coisa não está certo, não pode ser só isso. Será que não tem algo que eu possa fazer para que ela não adoeça? Para que esse sistema imunológico se fortaleça ao ponto dela não desenvolver a infecção? E sim, a partir do momento que eu busquei essa informação, mas a informação só veio com a dúvida. Exato. Né? Então, ciência é fazer perguntas e não simplesmente dizer que isso é o correto e nada fora disso vai resolver. É tão importante isto. Portanto, isto não é criticar absolutamente nada, mas é questionar, como tu dizes. E como tu disseste muito bem, neste caso, se havia esta recorrência,
Então calma lá, nós só estamos a tapar sintomas, não Exato. estamos realmente a curar qualquer coisa que este sistema imunitário, ou o que for, está aqui está mais baixo e está a expressar através desta infecção. Sem dúvida. E isso levou-te então a outros lugares. Sem dúvida. Como é que foi então? Tu trouxe esta dúvida e como é que foi? Foi uma pesquisa meio autodidata, assim mesmo. Eu comecei a estudar outras coisas, através de artigos científicos, através de outros médicos que já faziam esse tipo de medicina, eu comecei a me interessar. Então, na época já tinha redes sociais, então eu comecei a buscar mais esses profissionais que faziam essa medicina diferente e acabei adquirindo cada vez mais esse tipo de informação. E o exemplo que você deu é o exemplo que eu uso durante muito tempo e até hoje nas minhas consultas. A maioria dos médicos convencionais, o que eles estão fazendo? Tem um telhado que está quebrado e quando chove, infiltra a parede. E o que os médicos estão fazendo? Eles estão aqui remendando a parede, remediando a parede. Exato. Só que ninguém arruma o telhado. Então não adianta eu ficar arrumando a parede, sendo que o telhado está quebrado. Eu preciso olhar para a raiz do problema, para a causa do problema. E a causa é o telhado. Bom, e no meio disto tudo, também não criando aqui, mas levantando a pontinha do véu, nós também sabemos que no fundo há protocolos, sim, porque também há uma indústria e que se movimenta milhões, aqui movimenta-se mesmo milhões. Tu dirias que hoje em dia, vamos lá ver se consigo pôr a palavra, a frase também, sem ser nenhuma crítica, atenção, mas levantando questões, tu sentes que a cura talvez recaia mais sobre o lucro do que propriamente sobre a saúde? Não sei se coloquei bem, mas acho que sim, se eu entende. costumo dizer que, infelizmente, a doença é lucrativa. E isso não sou eu quem estou dizendo, é uma realidade. Porque a indústria farmacêutica, como o próprio nome diz, é uma indústria. Então, ela vive de lucro. Exato. Né? Não estou dizendo que, volto a dizer, que o remédio não seja necessário, ele é necessário. Só que o homem é ganancioso, por natureza. Né? Então, lá no Brasil, por exemplo, na cidade onde eu moro, se você anda pelas ruas, tem 5 farmácias em cada esquina. Ou seja, não deixam de ser uma loja com venda ao público, sim, não é? Portanto, sim, também precisa de lucro, senão fechava. Exatamente. E eu não estou dizendo que as pessoas não devam buscar a medicina convencional quando necessária. Isso é importante. E isto é válido também, por exemplo, para a farmacêutica natural. Também é válido. Hoje já existe também uma indústria através dessas suplementações que também visa lucro. Exato. Não podemos ser hipócritas nesse ponto. Então, cada vez mais, eu acho que é importante, Elisa, trazer a autorresponsabilidade para o paciente. De entender, poxa, será que isso aqui já não está uma coisa muito exagerada? Tanto no sentido da medicina convencional, quanto no sentido da medicina integrativa. Muito bem. Né? Eu acho que a gente precisa trazer a autorresponsabilidade para as pessoas. E este é um tema muito importante que estás a trazer, Filipe, porque muitas vezes, e eu escuto também, eu já não exerço, mas exerci, fui homeopata, portanto estive em clínica, e muitas vezes as pessoas vêm em busca realmente de medicação. Já está tão instituído, já temos de tal forma um chip que parece que nós vamos a uma consulta médica, e até mesmo na medicina convencional, imagina o peso de um médico, se eu for e se ele me disser só, olha, tu precisas é de dormir e fazer ginástica, vai fazer exercício físico, vai libertar isso é stress. Se ele me sugerir outros meios, possivelmente grande parte das pessoas vão dizer que o médico não presta, que nem receitou nada. Exato. Por exemplo, portanto, há um chip de tal forma, nós estamos tão habituados a consumir qualquer coisa, que mesmo depois também em termos da suplementação, eu escuto muita gente dizer, por exemplo, tome vitamina C. Eu tomo sempre, todos os dias, vitamina C durante anos. Eu, na forma como estudei, pois há sempre diferentes correntes, eu na forma como estudei, aprendi que não devemos fazê-lo, porque o teu corpo também tem os seus mecanismos de sintetizar muita coisa. E uma coisa é ajudar quando ele precisa, dar um boost. Tomares lifelong, todos os dias, quase que encostas à boxe esse nosso mecanismo de sintetizar. Ou não sei se poderá levar a uma alteração. Eu aprendi assim. Portanto, isto deixou-me também, lá está, as nossas dúvidas, não é? Ok, então
Até quando prescrevo qualquer coisa, eu sugiro tomares durante uma fase. Estás a sentir, então dá um boost ao teu corpo, mas depois o normal é nós próprios sintetizarmos, é comermos bem, é estarmos com as horas de sono, é portanto, termos estas medicinas naturais que a própria vida nos dá. Tu sentes isso? Portanto, a pergunta já foi extensa, mas, ou seja, nesta sociedade hoje em dia, e sabendo que há indústrias por detrás, compete-nos a nós, como tu disseste, ter a autorresponsabilidade, ir a este lugar de consciência de que devemos estar bem e, sim, suplementar ou tomar uma medicação quando realmente é necessário. Mas a ideia é estar bem, é prevenir, sim, não é só tapar a parede. Exato. Sim. Olha, eu acho importante a gente trazer esse conceito de autorresponsabilidade, porque vai fazer com que as pessoas tenham um senso crítico maior. Então, eu sempre busco no meu Instagram fazer com que as pessoas que me seguem sejam pessoas questionadoras. Boa. Você disse aí da vitamina C e da questão de suplementar sempre ou só de vez em quando. Eu acho que isso tem que ser algo muito individualizado, tá? Porque, por exemplo, tem pessoas que vivem em países que têm sol e tem pessoas que vivem em países que não têm sol. Tem pessoas que vivem em países que têm sol, mas não se expõem ao sol. Exato. Então, essa pessoa ela teria que estar suplementando constantemente vitamina D, por exemplo. Por exemplo. Entende? Porque, assim, por mais que ela tenha sol, ela não se expõe. Não, tens toda a razão. A gente está aqui agora, a gente está num lugar fechado. A gente não está exposto ao sol. Eu agarrei na vitamina C, foi a que me saiu. Podia ser outra qualquer, sim, mas tens toda a razão. E, efetivamente, mediante o contexto pessoal da pessoa e, possivelmente, a vitamina D, até para todos nós, porque às vezes até temos sol, mas não estamos expostos. Exato. E ainda se eu for mais a fundo, existem outras questões ainda. Tem pessoas que têm polimorfismos genéticos. E por mais que ela se exponha ao sol, talvez aquela exposição não seja suficiente. Uma pessoa de pele mais escura, ela precisa de mais tempo para se elevar aos níveis e deixar níveis ótimos. Então é muito individualizado. Tem pessoas que consomem determinados alimentos e vão ter uma absorção boa. Então vai subir ali os níveis de vitaminas do complexo B. Tem outras pessoas que por N motivos essa absorção não está tão boa, porque já tomou vários antibióticos na vida, e daí não vai ter um nível adequado. Então talvez essa pessoa necessite de uma suplementação mais contínua. Então, entende? Tem vários detalhezinhos, pormenores que fazem toda a diferença. E muito bom estares a trazer isso, porque sem dúvida que a individualização sem dúvida. Também é outro chavão, posso dizer assim, que devia estar em cima da mesa. Tem uma frase que eu digo, Lisa, que é: o sapato que serve para um pode não servir por outro, em medicina. Na história da Cinderela, até vou brincar um bocadinho, não é? Cabia aquele pezinho, exato. Não é? Quando então, sempre a questão é, para quem? Quando? Em qual contexto? Né? Então, é isso que eu tento trazer. É uma medicina bem individualizada, de acordo com o teu contexto. E é por isso que eu não gosto do conceito de caixinhas. Exato. Um autista, eu não devo tratá-lo exatamente como eu trato outro autista. Por quê? Porque ele come uma coisa que o outro não come. Ele tem um ambiente familiar que o outro não tem. Eles não são as mesmas pessoas. É claro que o conceito de diagnóstico é importante porque nos dá um padrão, nos dá um norte. Mas depois eu vou precisar mergulhar mais a fundo dentro do que é a realidade daquele paciente. E, no fundo, esta perspectiva devia ser ensinada na universidade, mais do que se criar protocolos, não é? Exato. E sente-se um bocadinho que o facto de saíres dessas caixinhas, portanto, saíres fora desses protocolos, olhares realmente cada pessoa enquanto pessoa individual que ela é, se calhar no teu contexto, não sei se poderás sentir assim, mas sentes que, porque hoje em dia fala-se muito, isto é desinformação. Tu sentes isso também? Mas com certeza. Hoje, essa palavrinha, quando vocês escutarem a partir de hoje essa palavrinha desinformação, isso tem que ligar uma pulga atrás da orelha de vocês. Mas por que é desinformação? Só porque não está de acordo com o status quo vigente? Então, só porque eu estou trazendo uma informação nova, quer dizer que a minha informação seja a informação equivocada, errada? Porque existem donos hoje, né? Exato. De tudo, né? Então, existem os donos do autismo, existem os donos de determinada doença que dizem que o único tratamento é esse e você tem que aceitar esse tratamento. Mas as pessoas hoje têm acesso à informação. E muitas vezes elas não concordam com aquele tipo de tratamento.
ou estão buscando coisas diferentes, ou já tentaram aquele tipo de tratamento e para elas não teve efeito. Então, assim, eu vou dizer que aquele tratamento é o único que faz efeito para ela e vou forçar ela a fazer aquele tratamento, sendo que para ela não funcionou. Muito bom. Eu não vejo isso como correto. Então, infelizmente, o médico, depois da pandemia, perdeu muito a autonomia de poder trabalhar com o paciente. E o próprio paciente vem perdendo a autonomia. Hoje nós temos governos que obrigam as pessoas a fazerem determinados tipos de coisa que muitas pessoas não estão em acordo com isso. E eu sempre digo, Lisa, que onde há risco deve haver escolha. Porque a gente está excluindo famílias que têm problemas sérios com algumas substâncias. E quem que está olhando para essas famílias? Quem que está dando um lugar de fala para elas? Não venha dizer para essas famílias que o que aconteceu com elas não aconteceu, porque aconteceu. E quem está olhando para elas? Exato, quando falam na percentagem, é só um a cada 10 mil, mas e se for esse um? Mas e se fosse com você? Exato. E se fosse com o teu filho? Né? A gente não pode marginalizar essas pessoas e fingir que a gente não está vendo o que acontece com elas. Né? Então, eu acho errado isso, eu não concordo com isso. Muito, muito bom e muito importante realmente esta perspectiva, não é? E as pessoas também já sabem, voltando ao exemplo que trouxemos, que nós não queremos só tapar sintomas. Exato. Que é realmente importante olhar mais fundo do que isso. E tu há pouco, em off, falavas um bocadinho, por exemplo, que às vezes até mais do que medicar é importante compor tudo o resto na pessoa. Fala também aqui um bocadinho. Eu costumo dizer que nós somos seres biopsicossociais espirituais. Qual médico está olhando para tudo isso? Então, quando chega um paciente para mim, a minha consulta é uma consulta longa, especialmente a primeira consulta. Eu tenho consultas que duram 3h30. Tá? Então, já começa por aí. Eu preciso de tempo para conhecer o meu paciente. E eu costumo dizer que meu paciente não é um autismo, ou um Alzheimer, ou um diabetes. Exato. Não, ele é a pessoa. Ele é a pessoa, ele é com quem ele se relaciona, ele é o horário que ele dorme, ele é a atividade física que ele faz, ou que ele deixa de fazer, aquilo que ele come, ou aquilo que ele deixa de comer, ele é tudo isso. Então, quando eu deixo de olhar para tudo isso, eu estou deixando de colher informações que são importantes para o meu tratamento. O paciente inclusive, que ele não fala. Ele é o silêncio, muitas vezes. O silêncio de uma dor que ele está guardando, porque aquilo é difícil para ele. Eu não sei se você sabe, Lisa, mas eu trabalho com pacientes com doenças gravíssimas, doenças autoimunes graves, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Essa não é de origem autoimune, mas também é uma doença grave. Síndrome de Guillain-Barré, doenças que muitas vezes deixam os pacientes incapacitantes, né? E olha só, no quesito doenças autoimunes, uma informação importante. Até 80% dos pacientes que desenvolvem uma doença autoimune, eles referem um trauma de forte impacto emocional ou estresse crônico antes do desenvolvimento dos primeiros sintomas. E por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não questiono o meu paciente sobre traumas, sobre estresse, eu não vou conseguir tratá-lo. Se eu não oriento o paciente que isso é importante, que ele precisa ter um tempo para ele precisa daqui a pouco buscar uma terapia onde ele consiga verbalizar aquilo que ele não está conseguindo, ele vai se manter sempre num processo de doença. Porque o corpo vai ficar sempre num mecanismo de luta ou fuga. Exato. E isso gera aumento do cortisol em excesso, ele é prejudicial. E às vezes o que acontece quando tu tapas então certos sintomas e ou voltam os mesmos, no caso da recorrência, ou até o corpo expressa através de outros. Exato. E a pessoa depois não conecta, que espera, mas há aqui uma causa e o meu corpo vai-me trazendo sinais, não é? Que é uma área que eu adoro muito, que é a área da psicossomática. A psicossomática, ela traz a simbologia por trás dos sintomas. Então, na maioria das vezes, os sintomas, eles são manifestações do corpo para algo que eu estou escondendo aqui atrás. Tá, mas por que eu escondo, doutor? Porque dói. Que é um trauma, é uma separação traumática, é algo que eu guardo lá atrás, um trauma de abandono, de injustiça, enfim. E já diria Jung, né?
ele dizia que sintomas são linguagens. Só que o nosso corpo está gritando, o seu corpo está gritando e você não está ouvindo. Por que você não está ouvindo? Porque você está desconectado dele. Exato. Né? A gente não está presente dentro do nosso próprio corpo. E isso a minha esposa ensina muito bem, né? As mulheres esquecem que têm pernas às vezes. Né? Então... E às vezes, para além disso, portanto, há estas pessoas que até já sabem que há uma causa e que até se predispõem. Então, bora lá. E como tu disseste muito bem, vai doer. Independentemente de já estar no consciente ou no inconsciente, o corpo remeteu para ali porque dói, não é? Sim. É preciso essa predisposição para ir, mas há outras pessoas ainda que querem a resolução rápida, não é? Querem, ok, isto há muitas tem ainda. que passar já, tem que continuar a trabalhar, tem que... Se tu encontrares um paciente deste calibre, como é que tu ajudarias a sensibilizar que a cura é um processo, não é uma coisa fácil, rápida? É por isso que a minha consulta é longa, porque Exato. eu preciso desmistificar toda essa questão da indústria farmacêutica, da medicina convencional, que foi condicionando nele a ideia de que basta ele resolver rapidamente com o medicamento o sintoma. Então, quando eu resolvo só o sintoma, eu estou cortando um galho que está podre, mas eu não estou agindo na raiz do problema. Então, eu preciso trazer toda essa ideia de que ele não vai conseguir melhorar se ele não mudar os hábitos, se ele não tiver um estilo de vida diferente. Lá está. E no fundo ele já sabe disso. Porque se ele não soubesse, ele não estaria me procurando já. Um médico diferente. Verdade. Entende? Ou seja, e aqui eu também diria, no fundo eu acho que todos nós sabemos. Sim. Se nós realmente pararmos para sentir ou para pensar, isto tem sentido, não é? Claro que somos diferentes, claro que comemos diferente, como tu dizes, e que fazemos desporto ou não, e que temos os nossos contextos familiares, portanto, o que é que está a desregular o nosso sistema imunitário e o que é que nos leva depois a essa sintomatologia? Portanto, eu acredito que a todos poderia fazer sentido, mas muitas vezes a pessoa está tão acelerada e tão desconectada, como tu disseste, que ela nem sequer está a este nível de consciência, exato. Eu acredito assim, tem muitas pessoas que não mudam porque mudar dá trabalho. Exato. E realmente vai fazer com que ela tenha que sair da sua zona de conforto, de tudo aquilo que ela acreditava, das suas crenças, e de repente começar a ter que se trabalhar. Então tem uma frase de Sêneca que diz que é parte da cura o desejo de ser curado. Se o paciente não entende isso, não vai ser o Dr. Felipe que vai ajudar, não vai ser a Carolina, não vai ser o outro médico, não vai ser o tratamento mais tecnológico do mundo. Porque, na verdade, o que muda a saúde de toda a gente é entender que somos a doença, mas também somos a cura. Somos parte da cura. Né? Muito bom. Por acaso, eu lembro-me que... Vou deixar esta, se fizer sentido. Eu lembro-me, eu também estudei uma parte na Índia. E aqueles médicos de lá, um deles disse-me assim, só da consulta, se a pessoa realmente estiver aberta a 50% da cura pode acontecer ali. Sem dúvida. A consciencialização que ela ganha, não é? Esse tempo que tu lhe dás para vir à consciência tanto. Tanto quase acender essa luzinha da importância dela própria, dessa autorresponsabilidade, etc. Portanto, a importância disto, não é? Como tu disseste, somos parte da doença, mas também da cura. Sim. Começa logo aí na consulta, ou até antes. Eu lembro que teve uma época que eu cheguei a colocar no perfil do meu Instagram exatamente essas palavras. Não venha até mim buscando um salvador. Eu não vou salvar ninguém, eu não tenho esse poder. Eu sou uma pessoa que vai orientar o paciente a trilhar um caminho que ele precisa trilhar e que talvez ele não esteja enxergando. Ou porque foi dito a ele que o que resolveria seria outra coisa. Exato, já está enraizado, é cultural. Condicionado, Já está condicionado àquela... Plantaram uma ideia na cabeça dele e ele acreditou naquilo. Sabes quem é o Dr. Manuel Pinto Coelho? Conheço. Cá de Portugal. Uma vez, numa entrevista que lhe dei, ele diz que tudo isto começou, diz que eu se calhar dou uma gafa Rockefeller. Aqui. Exatamente. 1910, quando esse senhor, Rockefeller, quis instituir aqui protocolos diferentes, porque era da indústria petrolífera. Do petróleo, sim. Então
passou a colocar, e hoje em dia grande parte da indústria farmacêutica tem, ou compostos, ou derivados, ou o que for, de petróleo. Sim, pronto, seja de que forma for. E, portanto, ele inverteu ou alterou essa visão mais holística. Ele fez uma quebra de paradigma. O que vinha sendo feito até então eram questões mais relacionadas à naturopatia, homeopatia, tudo isso. E como ele era um cara muito influente, tinha muito dinheiro, ele, a partir desse momento, ele começou a introduzir essa medicina mais alopática, né? Medicamentosa. E daí, como ele tinha dinheiro, ele que financiava, ele que ditava tudo. E para cada sintoma quase, para cada tem um remedinho maleita, específico. Um remédio, exato. Para cada caixinha tem um remedinho. Portanto, isto interessa à indústria. Claro que no meio da indústria e de médicos, eu acredito mesmo que um médico vai estudar tantos anos, 6 anos de formação, mais os estágios, etc., ele quer ajudar, mas de repente também fica com uma formatação, não é? E que é importante, talvez, como tu disseste, manter a pulguinha atrás da orelha, até no próprio profissional. Ele próprio, como tu fizeste tão bonito, não é? Espera aí, mas esta paciente está outra vez aqui com os mesmos sintomas, então há qualquer coisa que não está a funcionar, porque tu queres curar, tu não queres só tapar o sintoma. Infelizmente, Elisa, nós, enquanto sociedade, nós não somos ensinados a questionar as coisas. Exato. Nós somos outra questão, ensinados a obedecer. Exato. E sim, eu acho que a gente tem que obedecer determinadas regras, porque isso nos faz uma sociedade mais equilibrada. Mas tem coisas, sim, que a gente deve questionar. E aí é o paradigma da educação, não é? Exato. Então, hoje as faculdades, por exemplo, ensinam muito pouco sobre nutrição. Tanto é que o Robert Kennedy, lá nos Estados Unidos, agora diz que todo médico vai ter que aprender sobre nutrição. Então, esse cara, eu tiro o chapéu para ele, porque ele está trazendo um novo paradigma em relação à saúde. E eu acho que isso, para os próximos anos e para as próximas gerações, vai ser muito importante. Se é que isso vai continuar, né? Espero que continue. Mas pelo menos então, esperemos que ele está trazendo questionamentos que são importantes. Então, um dos questionamentos é, será que as vacinas são tão seguras assim? Quanto nos levaram a crer? E a gente está descobrindo que não, porque tem várias pessoas que têm efeitos colaterais com vacinas. E quem está olhando essas famílias? E de certa forma, talvez não haja o interesse, não é? Porque todo o estudo é financiado. Sem dúvida. E quem financia é a própria indústria. Exato. Se eu não tenho interesse de ir por ali, eu não vou financiar isto. Portanto, é importante olhar, é importante, lá está, reavaliar aquilo que se tomava como verdade. Exato. Não para pôr tudo a perder, mas eventualmente para melhorar... Para trazer segurança ao processo. Até reavaliar os ingredientes, o que compõe a vacina. E é isso que às vezes eu questiono nos médicos que colocam a vacina e endeusam ela. Se é uma coisa, se é um questionamento, uma dúvida que vai trazer mais segurança para o processo, por que eu não posso questionar? Exato. Aonde que está o erro em questionar? É logo desinformação ou outros nomes para cima. É a mesma coisa. Lá no Brasil, durante a época das eleições, estavam querendo trazer mais transparência para as urnas. Transparência para as urnas não é bom para todo mundo? E por que não fazer então? Entende? É a mesma analogia que eu faço. Claro, claro. Mas enfim, tem certas pessoas que têm certos interesses e não querem que essas coisas sejam trazidas à tona. E compete-nos a nós aqui também outra parte da nossa autorresponsabilidade, se calhar conseguirmos nós próprios questionar e eventualmente, espera aí, deixa-me só olhar. E é daí que vem também a questão da censura, né? Que durante a pandemia foi muito grande. Porque hoje, com as redes sociais, todo mundo tem acesso à informação. Então, se você está me dizendo uma coisa aqui, que eu vejo que tem um certo interesse por detrás, que eu não concordo muito bem com isso, eu vou atrás da informação. E eu consigo acessá-la. Eu consigo chegar na informação primária, vamos dizer assim. E daí eu vejo que aquilo que você está me falando não faz sentido. Então, as pessoas hoje, elas estão querendo cortar o acesso dos outros à informação. O regulamentar agora as redes também, regulamentar as redes sociais. Eu tomo muito cuidado com essa palavrinha, né? Assim como eu tomo cuidado com a palavrinha desinformação. Exato. Né? E isto é importante perceber. Eu até diria, sem depois entrarmos muito por aqui, também não quero tomar mais tempo, mas até quando nós estudámos história, o povo português, quando ia para os descobrimentos, para as conquistas, ele ia pregar a fé católica. Mas também sabemos que ele ia em busca do ouro dos outros países, não é? Portanto,
Ou seja, nós pintamos o cenário ou a coisa só bonitinha, mas também há um interesse, claro, por detrás. E que também é válido, mas como tu disseste, é possível trazer transparência. Sem dúvida. E se calhar mostrar o todo. Enfim, e aqui na saúde, na educação, em tanto mais. E eu acho que isto faz sentido às pessoas, não é? Há sempre um outro lado que também é importante ser trazido à nossa própria consciência, para nós próprios, então, nessa responsabilidade. Espera aí, será que sim? Não é pôr tudo a perder. Sem de repente, dúvida, claro que, como tu dizes muito bem, há casos em que é importante tomar. Olha, se tiveres uma infecção renal, não é? Sim. Infecção urinária, mas já no rim, se calhar até podes, eventualmente, se for necessário. A pessoa tem uma infecção, ela vai precisar do antibiótico. Ponto. Salva a vida da pessoa. Por exemplo, né? Mas depois que tirei ela ali daquela fase aguda, crítica, eu preciso fazer alguma coisa com esse paciente para que ele não volte a ter novas infecções. Exato. E daí o antibiótico não vai funcionar. Olha, e eu vou agarrar só mais um bocadinho nesta dependência pelos medicamentos cultural, não é? Portanto, está tão enraizado em cada pessoa. O que é que tu dirias aqui? Porque eu no outro dia ouvi-te também a falar, por exemplo, do paracetamol. Portanto, e neste questionamento, não é dizer que é tudo mau. Claro que não. Mas é reavaliar, volta outra vez, às componentes que formam o próprio medicamento e, por exemplo, termos consciência que se calhar há certos medicamentos que até podem tapar qualquer coisa, mas o preço que se estão a fazer-nos pagar ao longo do tempo, na toma contínua ou de tempos a tempos, também é alto, não é? Sim, Portanto, sim. trazer essa consciência às pessoas, o que é que tu dirias sobre isso? Pois é. Trazendo um exemplo ou dois ou três. Essa questão do paracetamol, ela ficou muito ativa agora em função do pronunciamento da equipe de saúde ali do Donald Trump. E isso é o problema maior hoje em dia que eu vejo, Elisa. As pessoas estão politizando tudo. Exato. E quando se politiza a saúde e a medicina, isso não é bom para ninguém. Né? Porque quando a gente fala em extremos políticos, são pessoas que não questionam as coisas, tanto de um lado quanto do outro. E quando eu passo a não questionar mais, isso não é bom. Tá? Então, eu tenho vídeos no meu Instagram que falam do risco do uso contínuo do paracetamol há muito tempo. Desde lá de trás. Então não é de hoje que eu, por exemplo, venho falando. Assim como eu conheço também outros médicos que já vinham falando sobre o risco do uso do paracetamol há muito tempo. Então, para quem estuda sobre esse assunto, inclusive no quesito, no âmbito do autismo, para quem estuda, tudo isso que eles trouxeram não é novidade alguma. A questão do metilfolato, do uso da leucovorina, que é o ácido folínico, a questão da autoimunidade no autismo, isso não é novidade nenhuma para quem estuda. Tá? Em relação ao paracetamol, se eu tenho um medicamento que eu sei que é extremamente hepatotóxico, e essa toxicidade já é conhecida há muito tempo, Verdade. é simples, eu tenho que ter o quê? Precaução, sobretudo numa paciente gestante. Eu oriento os pacientes gestantes, Lisa, que eles não devem nem tomar café. Então, quanto mais paracetamol, entende? O paracetamol ele é uma droga extremamente hepatotóxica, ele causa toxicidade hepática, inclusive pode levar em alguns casos à falência hepática. Isso é gravíssimo, a pessoa pode morrer por conta disso. Então, assim, se existem outras coisas, como por exemplo, magnésio ajuda na dor, ajuda em casos de cefaleia. Tem um monte de literatura científica sobre isso. Vitamina B2, riboflavina. Tem trabalhos mostrando também que ajuda na questão da dor de cabeça. Tem homeopatias, né? Tem muita coisa que dá para ser utilizado como alternativa. Então, se eu tenho outras alternativas, por que eu não vou usar? Sendo que elas são mais seguras. E quem diz o paracetamol diz tantos outros, eventualmente, não é? Sem dúvida. Lá está. Acho que o grande... não vou dizer tema, mas a grande energia que fica aqui nesta mensagem é questionamento. Questionem. E precaução, né? Se eu sei que é uma coisa que me faz mal, poxa, por que eu vou usar? Eu lembro que logo após o pronunciamento do Trump, falando do paracetamol, as pessoas que eram do outro lado, do outro espectro político dele, começaram a ingerir paracetamol para provar que ele não causava mal. Pois. Só que daí tiveram mulheres que tiveram problemas hepáticos.
Então, olha a que ponto a gente chegou, né? E de repente também, nessa vertente política, só dizer, como foi o Trump que disse, certamente não presta. E não é o Trump, né? Exato. Ele tem uma equipe médica que está fazendo investimentos na área de buscando estudos que apontem para isso ou para aquilo. Então não é o Trump, é uma equipe médica por trás dele. E ainda assim, mesmo que alguém descredibilize totalmente, lá está, não levar para a política, não levar para a pessoa, mas, ok, espera, se isto veio, por mais tonto que possa parecer em alguém que não se tenha questionado, exato, questionem-se. Seja de um lado ou de outro, faz sentido ou não faz sentido? Né? Eu tenho certeza, ciência se faz com dúvida, com questionamento, exatamente. Sempre foi assim. Esse é o verdadeiro espírito da ciência. Exato, se eu não posso questionar, deixou de ser ciência. Né? E daí a gente vê as pessoas com certezas. Então, exato. Eu quando vejo um médico cheio de certeza, eu falo, poxa, você está cheio de certeza e eu estou cheio de dúvida. No meio de toda esta estrutura e de tanto disto que está a ser trazido, o que é que ainda te emociona enquanto médico? O que me emociona são os pacientes que tomaram essa consciência de que eles precisam olhar mais para eles e a partir dessa consciência eles começam a se trabalhar. É muito bonito ver a transformação. Muito bom. Eu já tive casos, Lisa, de um paciente... Eu já tive vários casos bonitos, né? De paciente autista que chegou para mim pesando 140 quilos, com 16 anos. Depois de um ano ele perdeu 56 quilos. Mas não só isso. Ele deixou de ser pré-diabético, ele emagreceu, ele ganhou autonomia. Ele era um paciente relativamente agressivo, não no sentido de bater na mãe, não de agressão física, mas ele, por vezes, ele tinha comportamentos meio, sabe, de agressivos mesmo, assim, verbais, sabe? E eu vi a transformação desse menino adolescente, tá? Que hoje está autônomo, tem sua própria autonomia, tem sua própria, já trabalha já. Então a mãe chegou ao ponto de falar, meu filho praticamente saiu do espectro. Você está dizendo então que autismo tem cura, doutor? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o paciente melhora. Eu estou dizendo que existe sim outras alternativas e que elas já estão sendo feitas e há bastante tempo. Então, se você é pai ou mãe de paciente autista, eu tenho um recado para você. Tem muita coisa que possa ser feito pelo teu filho. E esse teu filho, se a gente faz aquilo que é necessário, com os cuidados que são necessários, ele pode se transformar numa pessoa praticamente autônoma. E por que eu falo isso, Lisa? Porque essa é a maior dor dessas famílias. Se um dia eu me for, quem vai cuidar do meu filho? Verdade. Ele mesmo. Porque hoje a gente já consegue transformar um autista nível 3 para um nível 1. Não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. Há caminho, não é? Há caminho, tá? E por que eu sei que é possível? Porque eu já tive exemplos, e não é nenhum nem dois, são vários. E conheço outros médicos que também tiveram o mesmo exemplo. Entende? Eu não sei se esteve a voltar aqui, acho que vou, já estou a ir, não é? Ouvi-te falar no teu Instagram sobre 2011, vacina de poliomielite na Índia. Eu estava lá e recordo-me, nessa altura, estávamos mais ou menos no início da nossa época, depois vivemos lá, e estávamos a alugar uma pequena casinha no meio, só de indianos. E recordo-me de nos irem bater à porta, um delegado de saúde, vou dizer assim, a perguntar se queríamos dar a vacina da poliomielite às nossas filhas. Eu, nessa altura, já estava assim, já questionava, não é? Portanto, agradeci, disse que não. E eu sei que eles deram. E sei que, por exemplo, dessa rodada, várias crianças ficaram com paralisia nos membros, etc. Portanto, lá está aqui questionar. Mas se é tudo mal. Não. Que bom que você está trazendo isso. Porque até então eu falava desse trabalho, porque isso está documentado, tá? Certo. Isso está documentado na literatura científica. E é importante. Foram mais de 4 mil Porque é muito pessoas. abafado. Muito abafado, não é? Porquê que isto não se sabe? Porquê que isto não se traz? Porquê que não se reavalia lá? Porque se existe um interesse muito grande por detrás disso. Né? Então, que bom que você está trazendo isso, porque isso mostra o quê? A realidade. A gente não pode esconder a realidade das pessoas. Por mais que elas estejam condicionadas a acreditar no ao contrário, de que vacina é totalmente segura,
Isso não é a realidade. Eu mesmo, dentro do meu Instagram ali, eu tenho vários pais, vários depoimentos de pais que tiveram vários efeitos colaterais graves com as mais variáveis vacinas possíveis. E quando você me traz isso, não é nem só para mim, porque eu já conhecia essa história, Exato. mas é para quem não conhece. E também achei bonito no teu Instagram, sobre esta questão da poliomielite, dizeres que, na verdade, há vários sintomas consequência de poliomielite. Um deles é a paralisia dos membros, mas esse só atinge 1%. Então a gente está vacinando todo mundo para atingir 1%. Exato. Uma coisa que dá em 1%. 95% dos pacientes que têm contato com o vírus são assintomáticos. Pronto. Então a gente entende? E nesse ano, por exemplo, para prevenir esse 1%, pôs 4 mil crianças. Exato. Mas é lá na Índia. Não é? Pronto. Então hoje, por exemplo, pessoas... a equipe do Donald Trump até trouxe isso. A gente está vacinando uma criança com 1 dia de vida, ela acaba de sair do útero da mãe, que já é um movimento extremamente estressante para a criança, porque no útero ela está aqui, bonitinha, protegida, quentinha, então ela sai, tem esse contato com a realidade, com o externo, isso é um estresse gigantesco para a criança, porque ela precisa sobreviver nesse novo ambiente. Exato. E a gente já dá uma vacina da hepatite B, que tem alumínio e tem outras coisas, sendo que é uma doença sexualmente transmissível. Ou seja, Exato. Qual o sentido disso? Entende? Não tem o menor sentido. Se a mãe não tem hepatite B, e isso a gente pode avaliar facilmente fazendo o exame na mãe, ela não precisaria estar tomando essa vacina. Pelo menos não ali, não é? Entendeu? Não, se quiserem dar mais tarde, por exemplo. Exato. Então, isso foi uma das coisas que a equipe do Donald Trump trouxe também. A gente está vacinando muito num período que é extremamente crítico para a criança, que é até os 3 anos de idade, que é onde o cérebro está em desenvolvimento e em crescimento. E essas vacinas, elas têm várias substâncias tóxicas, alumínio, mercúrio, polissorbato, glutamato monossódico, formaldeído, tem células de feto abortado em algumas. E que certamente a maior parte dos profissionais nem sabe que implicações é que isso tem quando se aloja no cérebro, numa certa percentagem, não é? E o problema maior também é o acúmulo, porque não é 1, 2 ou 3. Na minha época, para você ter uma ideia, eu estou com 37 anos, né? Na minha época, até os 3 anos de idade, se tomava 8, 10 vacinas, no máximo, até os 3 anos de idade. Você sabe quanto que está isso hoje? 40? 35, 40. E tem muitas vacinas que são combinadas, então são Exato. Várias cepas 3, numa 5, injeção. O sistema imunológico da criança não está preparado para receber isso. E eu até diria mais, em nenhuma parte do mundo onde tu vás, tu apanharias 5 estirpes em simultâneo. Não Exato, é verdade? É um absurdo. Não sei se faz sentido essa combinação. Isso até poderá criar algum efeito laboratório. Sim, sim. Enfim, não sei, são perguntas. E foi uma das coisas que o Donald Trump questionou agora em relação à tríplice viral, né? Ele indica fazer separado. Então, assim, são coisas que já sabíamos. Quem estuda já sabe disso. Não se deve vacinar várias vacinas de uma vez. Se o princípio da vacina tem sentido, quando tu colocas uma pequena micro-organismo ali para o teu corpo reagir e produzir as células de defesa, faz sentido. Porque não se contaminar com o próprio vírus natural, por exemplo, então? Mas ninguém fala sobre os coadjuvantes. Exato. Pronto, também é outro ponto, Exato. Não é? Enfim, olha, muito aqui a dizer. E muita gente fala assim, não, mas vacinação é uma responsabilidade coletiva. Então eu não posso pensar só em mim. Tá, então vamos pensar, né? Já que a gente está estimulando as pessoas a questionarem, se você acredita na vacina, você faz a vacina e você estaria imune, protegido. Então, por que você está preocupado com o outro? Exato. Se a vacina funciona, você está imune. Não? Filipe, estamos mesmo a fechar. Uhum. Se tu pudesses reescrever o modelo de saúde... que responsabilidade. Como é que seria este modelo de saúde para ti, não é? O que é que faz realmente sentido? Em primeiro lugar, seria um modelo baseado no indivíduo. E em segundo lugar, quando eu falo no indivíduo, especializado para esse indivíduo. Que no caso, a Lisa seria diferente do Felipe. Exato. Né?
E em segundo lugar, seria um modelo onde a gente olharia para o contexto dele também, o contexto no qual esse indivíduo está inserido. E, obviamente, um contexto muito mais amplo, onde não simplesmente se remedia problemas, mas se busca atuar na etiologia do problema, que é a causa do problema. Ah, mas eu não sei a causa. Bom, então vamos pesquisar, vamos procurar. Ou seja, e como tu fazes, um médico precisa de tempo na consulta, não Sem pode dúvida, ser não tem 15 como. minutos próximo. Eu nem consigo fazer diferente hoje, Elisa, sinceramente. Para 15 minutos, claro que precisamos de protocolos, senão não dava. Não é? Exato. É por isso que existem os protocolos, porque eu preciso te atender em 15 minutos. Mas e se eu realmente, tivesse tempo? Exato, mas realmente se eu quero olhar para o indivíduo, então eu preciso de tempo. Eu preciso, não só de tempo, eu preciso de presença, né? Exato, exato. Qual a presença que eu tenho com um indivíduo, sendo que eu tenho 15 minutos para atender ele e já tem uma fila gigantesca aqui atrás? E já estou quase em stress porque tenho a fila ali, não é? Sim. É verdade. Para terminar, nem sei qual a pergunta que te posso colocar, porque tinha vontade de colocar muitas mais. Sim. Mas a gente pode fazer outros, não tem problema. É a próxima vez que vocês voltarem, sei lá, talvez mensagem final, não é? Tipo, espontaneamente, no meio de todo este teu percurso, no meio das tuas próprias questões, no meio do Filipe que tu és, que mensagem final é que tu gostarias de deixar ao público que nos escuta? A mensagem final que eu gostaria de deixar é uma mensagem que eu já deixo no meu Instagram. Sejam pessoas que busquem a informação por conta própria. Não terceirizem a saúde de vocês, nem para mim, nem para outros médicos. Tão importante. Porque nós fomos condicionados a acreditar em determinadas coisas. E se eu não questiono esses condicionamentos, eu também vou estar fazendo algo que eu acredito ser o melhor, acredito ser o correto, e realmente às vezes eu acredito nisso, porque eu fui condicionado, Exato. mas que talvez não seja. E que talvez existem outras possibilidades que por você estar condicionado, você está deixando de ver. Só que isso pode resultar na mudança drástica da saúde de um indivíduo da tua família. Porque se eu não conheço, eu não tenho acesso. Se eu não acesso, eu não vivo a mudança. E eu só vou conseguir viver a mudança se eu tiver acesso a essa informação, a esse conhecimento. Então hoje as pessoas estão privadas do conhecimento. Mesmo tendo redes sociais e acesso à informação. Então a gente não pode deixar que a censura venha e feche a gente para o conhecimento. Né? Eu sou totalmente contra censurar. Eu posso discordar daquilo que você diz, mas eu sempre vou defender o direito de dizê-lo. Isso é liberdade, isso é democracia. Democracia não é querer calar o outro lado porque ele pensa diferente. Isso não é democracia. Por mais absurdo que seja. Nem chamar-lhe nomes, não é? Porque estes adjetivos que se dão às pessoas, não é? O outro é que é... lá está, mesmo os rótulos que se criam, Sim. tu estás a... abafar a outra Sim, pessoa. E a condicionar também, não é? Pronto, Exato. lá está. Quando eu digo que o que você prega não tem sentido, eu estou dizendo que eu sou a única verdade. A minha verdade é que A minha verdade é que deve prevalecer. Não, isso não é democracia. Muito bom. Né? Então, assim, cuidem dessas palavrinhas, né? Desinformação. Né? Eu acho que, assim, a gente não pode terceirizar a nossa saúde para ninguém. Nós somos os responsáveis pela nossa vida, nós somos os atores principais do nosso filme e é parte da cura o desejo de ser curado. Enquanto eu não entender isso, eu vou só buscar remediar o problema. Né? Tem muita gente que diz assim, que bom que eu te encontrei, Felipe, porque agora você vai me fazer emagrecer. Eu falei, eu vou te fazer emagrecer? Eu não posso comer por você, eu não posso dormir cedo por você, eu não posso fazer atividade física por você. Como é que eu vou te fazer emagrecer? Entende? Muito bom. Mas tem pessoas que não querem emagrecer. Elas querem ser emagrecidas. Exato. Tem pessoas que não querem se curar. Elas querem ser curadas. E já dizia um sábio, né? Ele chama Jesus Cristo. Jesus dizia que os sãos não precisam de médicos. Para aqueles que se creem sãos, eles não precisam de médicos. Que lindo, olha. Não é? Filipe, és maravilhoso. Pensamento claro. Nota-se que verdadeiramente tens gosto pelo que tu estás a fazer. Eu amo o que eu faço hoje. Muito bom. A medicina me encontrou e
A partir daí eu me encontrei também, porque eu estava perdido, lembra como eu falei no começo? Eu estava totalmente perdido, eu jamais imaginei que eu ia estar fazendo... Que bom que a vida te levou. Eu jamais imaginei que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje, falando sobre comportamento, sobre neurociência, sobre epigenética, sobre medicina para tanta gente, ser reconhecido por isso. E não falo do reconhecimento financeiro, não. Sim, sim. Eu tenho pessoas que são muito leais a mim porque confiam naquilo que eu falo para elas. E isso para mim não tem valor, eu até me emociono em falar. Muito bom. Olha, obrigada. É mesmo caso para se dizer que Deus te dê muita saúde para tu poderes continuar a trazer-te desse lugar de verdade. Não... Estou lindo, olha, ele está aqui com lágrimas nos olhos. Porque me emociona, porque não é um caminho simples. Eu sofro processos no Brasil. Imagino, claro. Através de denúncias de colegas médicos. Eu sofro processos do próprio conselho de medicina. As próprias pessoas, quando nós estamos tão formatados, de repente trazerem-nos uma outra perspectiva de verdade, vai contra tudo aquilo que eu acredito, não é? Que eu quase sou, que eu rotulo-me daquela forma. Então, quase que é isso contra mim. Sim. E eu não estou dizendo que o que você faça é errado. Eu só quero que você entenda que talvez o que eu esteja fazendo não é errado. Exato. Entende? Eu não quero que o que você faz seja proibido. E, portanto, eu não gostaria que você proibisse o que eu faço. Exato. Entende? Quase que até se possa coexistir, não é? Tipo, exato. Que sirva a quem servir. A medicina convencional e a medicina que a gente chama integrativa, alopática, ortomolecular, exato. Elas não são excludentes. Elas são complementares. Exatamente. Eu também uso remédio quando é necessário. E tu em alguns países já tens. Por exemplo, na Índia tinha, mas também sei que em França no sistema não sei se era hospitalar, mas eu tive um colega meu aqui numa clínica que me disse que trabalhou em França e tinhas a sala, por exemplo, da homeopatia e a sala da medicina convencional. Sim. E o próprio paciente tem a possibilidade e a select de escolha. Isso era o importante, não é? Enfim. Então a mensagem é essa. Tem uma frase que eu gosto muito que é: nós sempre vivemos a partir de um horizonte de compreensão condicionado pelas experiências vividas. As minhas experiências me trouxeram até aqui, fizeram com que eu acreditasse no que eu acredito, e se tem uma coisa que eu não abro mão, Lisa, é dos meus valores e dos meus princípios. E é por isso que eu tenho tanta gente que confia no meu trabalho e confia em mim, porque vê verdade naquilo que eu faço. Obrigada por isso. Doa a quem doer, eu vou continuar fazendo. Quando você pega uma pessoa que acredita naquilo que faz, ela não teme nada. Então podem me tirar o CRM, podem me tirar o que for, eu vou continuar pregando o que eu sempre acredito. Né? Muito bom. De um jeito ou de outro. Olha, Filipe, muita força neste caminho. E que continues realmente a poder trazer a tua voz e a colocar essas pulguinhas atrás da orelha de tantos. Enquanto me for permitido, eu farei. E até muito quando bom. Não for permitido, eu darei um jeito. Muito bom. Tá. Desse lado, espero que tenhas gostado. O episódio traz muitas questões e esse levar-te a também tu próprio questionares. Partilha, escuta novamente, subscreve o canal e deixo-te um grande beijinho. Até à próxima semana.